Estamos de volta com o nosso ciclo de conferências interdisciplinares, que já todos sabem que são conferências em jeito de conversa, onde se aborda assuntos sérios com teoria, prática e muita ciência. Hoje tenho a honra de estar rodeado de três pessoas muito estudiosas e empenhadas em pugnar pelo Serviço Social em Portugal, três assistentes sociais. Começamos aqui ao meu lado pela professora Carla Ribeirinho, por baixo de mim o professor Narciso Moura e a professora Sónia Guadalupe. Em nome da Associação Nacional e Interdisciplinar da Economia Social, agradecer imenso a vossa disponibilidade e a vossa presença, apesar de termos aqui dois intervenientes dessa mesma associação. Portanto, um agradecimento especial à professora Sónia Guadalupe por estar aqui hoje connosco nesta recente e humilde associação. Irei começar com uma reflexão, onde depois a pergunta será dirigida aos três. E esta primeira reflexão vai ao encontro de refletirmos sobre aquilo que é a consolidação do serviço social, essa consolidação que foi trabalhada durante a vigência do Welfare State, que proporcionou, de facto, aos seus profissionais o exercício de uma ação assistencial diferenciada da intervenção assistencialista. E, portanto, no quadro contemporâneo da emergência da tal questão social, que é simultânea à erosão dos direitos sociais implementados durante esta crise sistémica, reuniram condições para um retorno aos referenciais assistencialistas. E quando o conceito e os pressupostos do welfare state, que emergiram no final da Segunda Guerra Mundial, nesta altura a sociedade, de facto, estava longe de imaginar que na segunda década do século XXI uma pandemia iria parar o mundo. E, de facto, o estado do bem-estar, tal como foi definido, surgiu após esta Segunda Guerra e vem-se desenvolvendo intimamente a par com o processo de industrialização e com os desafios sociais gerados a partir dele. Hoje, os tempos são outros, bastante diferentes. Vivemos num país que está à beira do Atlântico plantado, que no início do ano vivia, de facto, um clima de prosperidade, de coesão social, com os seus desafios, é claro, mas a pandemia tirou-nos as expectativas e os horizontes para outro rumo. E a primeira pergunta sobre esta reflexão inicial é, e podemos começar pela professora Sónia, se considera que é inevitável voltarmos à intervenção assistencialista ou quais são os mecanismos de inovação e adaptação que o assistente social tem de adotar para não perder os modelos de intervenção que foram conquistados até ao dia de hoje? Bem, muito boa noite a todos e a todas e obrigada pelo convite, à Anias. Desejo todo o sucesso daqui para a frente, né? já tem feito o seu caminho. Começar a ser desafiada por uma questão tão complexa é um desafio que colocado a esta hora, não é? É quase uma partida. Bem, eu não sei se estamos a falar ou se estamos a querer centrar-nos na questão da intervenção social e da intervenção do serviço social em particular, ou daquilo que têm sido as tendências nas políticas sociais, não é? A conjugação. Exatamente, ou seja, as políticas sociais e as tendências que se têm verificado nas últimas décadas também trazem diversas mutações e múltiplos desafios ao serviço social, e um deles é o risco de assistencialismo, não é? Se pensarmos, por exemplo, aquelas quatro grandes tendências, que é a tendência da ativação, a tendência da territorialização, que atualmente está bastante em cima da mesa, não é? Na agenda, e também sobre a individuação ou a individualização das políticas sociais, ou subjetivação, também se designa assim, e a própria seletividade que as políticas sociais têm vindo a sofrer, ou seja, a maior parte das políticas universais caíram, não é? Mantemos hoje muito residualmente a política de saúde e a política de educação como políticas universais, praticamente
eu creio que não há mais exemplos que tenham sobrevivido a todo este processo do impacto, não é, do neoliberalismo na própria concepção de estado de bem-estar. E, obviamente, por arrasto, todas estas tendências trazem ao serviço social questões muito particulares na intervenção direta. Desde logo pensemos na questão da seletividade, não é? De repente os assistentes sociais têm que escolher dentro daquelas pessoas que identificam como as pessoas e que avaliam como as pessoas, as situações e as famílias que mais necessitam, aqueles que mais necessitam de entre os que necessitam, não é? Portanto, há aqui um processo que está muito determinado pelos ajustes das condições de recursos, portanto, só as pessoas que se integram ali é que têm aquele direito, ou seja, não há uma lógica de facto de direitos do cidadão, mas é o direito do cidadão que se encaixa naquele parâmetro e naquele e mais naquele e mais naquele e num puzzle que lhe permite aceder a um direito. Portanto, há esta lógica desde logo. Obviamente que isto traz inúmeras questões, as próprias crises, nomeadamente, claro que são as crises de quê, não é? Chamar-lhe crise sistémica até é simpático, diria eu, porque é uma crise de um sistema muito particular, que é um do sistema financeiro, que depois se vem a reverter no sistema económico e depois no sistema social. Portanto, é uma crise que vem quase em escada, não é? Em catadupa, sistema a sistema, mas é uma crise do sistema financeiro. Portanto, é engraçado porque os sistémicos dizem mesmo que nós, para resolver os problemas e para ultrapassar os problemas, temos que encontrar o nódulo, não é? O nó onde se situa a interação sistémica que origina o problema. E nós nunca alteramos o sistema financeiro. Veja-se que continua tudo na mesma. Portanto, tudo isso influencia, não é? De uma forma, obviamente, macro, depois, diretamente, não é indiretamente, é mesmo diretamente, na forma como o assistente social se coloca no seu cotidiano perante a avaliação, a intervenção social. Claro, depois há variações, se quisermos, muito particulares em relação a algumas áreas, vá. Mas, na minha perspectiva, é o que se coloca. Não é tanto... Nós já não estamos naquela fase que era a lógica do quem tem a quem merece, dos que mais podem aos que merecem. Apesar de tudo, voltámos um bocado a esta lógica da meritocracia associada às políticas sociais e às políticas públicas. E, de facto, só aquelas pessoas, mesmo que não podem dispensar as medidas de política social e os apoios, é que acabam por ter acesso cada vez mais condicionado e mais condicionado, cada vez mais filtrado. E depois há todo um conjunto de situações, e veja-se que esta situação da pandemia veio demonstrar mais uma vez que há todo um conjunto há uma população que inesperadamente, ou que nunca tinha pensado em ficar na mesma situação que aqueles a quem geralmente é apontado o dedo dos preguiçosos, dos dependentes, dos subsidiodependentes, etc. e tal, não é? Que isto é a lógica da culpabilização da pobreza, que se veio também a instituir já desde os anos 90, é muito estudada pelos franceses, não é? Pelo Serge Pogam, por exemplo, e esta lógica da culpabilização das pessoas, não é? Tem a ver com a individuação também, as respostas depois transformam-se em individuais, porque são os indivíduos que estão numa situação que os afastam da sua capacidade de produzir um rendimento capaz de ter uma vida, algum bem-estar. Então, nós é que temos que andar sempre a compensar. E, de certa forma, estas tendências, isto para terminar e passar a palavra, de certa forma, estas tendências têm transformado o assistente social numa espécie de gestor da pobreza, não é? Gestor da pobreza ou gestor do sistema? Gestor das pobrezas, obviamente porque as pobrezas resultam exatamente das disfunções dos sistemas todos. Okay. E neste sentido é face visível, se quiserem,
não é? São as faces divisíveis, e há várias formas de pobreza e de exclusão social, não é? Mas de certa forma tem transformado, é nesse domínio que há essa lógica do assistencialismo a que podemos e certamente vamos regressar nesta conversa, não é? Muito bem. Carla? Boa noite, boa noite a todos. Estava aqui a ouvir com muita atenção a Sónia, porque de facto me revejo numa série de reflexões que a colega partilhou, e para além de vos cumprimentar a vocês, que já fiz aqui em off, cumprimentar também todos os colegas que nos estão a ouvir e que connosco querem trocar algumas reflexões e algumas ideias, sendo certo que isto é sempre o nosso ponto de vista e a nossa abordagem às questões, que terão sempre múltiplos e diversos pontos de vista. Eu estava precisamente aqui a ouvir a Sónia, como estava a dizer, e a refletir, já que o Diogo nos provocou, eu vou responder à resposta, até porque não levo desaforos para casa, já cá estou. Eu penso que, Sónia, o Diogo nos queria provocar quando falou ali em que vivíamos um clima de prosperidade e coesão social. Eu ia perguntar ao Diogo onde é que andou a viver no início do ano. Em relação a esse clima do dia de hoje, era um clima de mais prosperidade. Seria certamente por comparação, tudo na vida é relativo, sim, mas dizer que de facto no início do ano vivíamos um clima de prosperidade e coesão social é qualquer coisa que desde logo me deu aqui alguma vontade de rir ou de chorar, depende do ponto de vista, porque de facto nós já não estávamos a viver propriamente do ponto de vista das políticas sociais e dos direitos dos cidadãos, como aliás a colega Sónia acabou de referir, e sobre as tendências que temos assistido na retração dos direitos sociais e naquilo que o Diogo chamou muito bem, na erosão desses direitos e na erosão das bases desses direitos, não apenas dos direitos enquanto consequência e operacionalização de garantias aos cidadãos, mas nas bases até daquilo que são as bases do contrato social e da coesão e daquilo que é aquilo que é a base depois da intervenção do Serviço Social. Mas estava a dizer que, de facto, nós, por comparação, de facto, ao início deste ano, estamos hoje a assistir a uma maior precarização, ainda maior precarização das condições de vida, não só porque os meios fundamentais de vida, os salários, os rendimentos, o emprego, foram claramente e vão continuar a ser, sem fazer futurologia, foram postos em causa, assistimos cada vez mais às situações de imprevisibilidade, de incerteza, de liquidez, que é oposta precisamente à construção social sobre o bem-estar, mas nós já não começamos num território positivo, aqui falando quase numa linguagem das finanças, nós não começamos em território positivo, isso é que nos deve preocupar, e portanto eu penso que o âmago da provocação do Diogo tem muito a ver com esta questão de nos provocar aqui com a palavra com a qual alguns se aterrorizam, a mim por acaso não me dá grandes insónias, que é a palavra assistencialismo. De facto, como a Sónia disse, a atualidade tem sido marcada por muitos abalos a estas condições de vida, mas também a complexificação dos problemas sociais, eles próprios já complexos. Com a grande diferença que nós já tínhamos pessoas em situação de pobreza e vulnerabilidade da exclusão social, hoje temos os novos públicos, que, como a colega dizia, de pessoas que eventualmente considerariam que estavam muito distantes dessa situação de potencial vulnerabilidade ou exclusão social. E, portanto, nós hoje, não só pela escassez de recursos nas respostas às necessidades dos cidadãos, mas também por este Estado que vai, às vezes de uma forma tímida, outras vezes de uma forma alienada, procurando responder, nem sempre de uma forma preventiva, às vezes de uma forma remediativa, àquilo que são também algumas orientações supranacionais, às quais não estamos alheios, mas isto para dizer que muitas vezes as organizações onde os assistentes sociais trabalham, os assistentes sociais não trabalham uma estratosfera, trabalham em territórios de intervenção que também são norteados e regulamentados e, portanto, ainda que haja um lastro de possibilidade e de autonomia do profissional, o profissional não trabalha numa estratosfera suspensa no nada. E, portanto, ele próprio também é confrontado com aquilo que são as exigências ao estarem na chamada linha da frente do combate à pobreza e às situações de vulnerabilidade diversas, que não apenas a pobreza, mas também muitas vezes com dilemas aos quais têm de responder como responder com recursos escassos, e daí as questões das
das condições de recurso, etc., que o colega estava a falar, mas também muitas vezes levar com os estilhaços daquilo que é os cidadãos que batem à porta destas instituições procurando uma resposta efetiva àquilo que são as suas situações, e que é o assistente social que dá o rosto e que dá a cara e, portanto, muitas vezes com os recursos de que dispõe, normalmente escassos para responder a esses problemas. E, portanto,